No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito do Deus Altíssimo, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, venha sobre você, minha amiga, meu amigo ouvinte, agora, para iluminar os seus olhos espirituais, abrir os seus olhos espirituais e possa iluminar a sua mente, para que você possa enxergar o invisível. Sim, para que você possa ver o impossível, por meio da fé, que vem do próprio Espírito Santo, o Espírito da fé. Receba agora a força, vigor, a saúde física e a saúde espiritual. Em o nome do Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus, o Todo-Poderoso, o Deus que agiu na vida de Abraão, que agiu na vida de Isaac, que agiu na vida de Jacó e o tornou Israel, esse Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E Ele espera que as pessoas creiam na sua palavra. A mesma palavra que Ele deu para Abraão, para Isaac, para Israel, Ele dá para a gente hoje. Não tenha dúvida. Agora, quem obedece, quem atende, então é abençoado como foram Abraão, Isaac e Israel. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, a sua vida está em suas mãos. Basta você fazer a opção certa. Basta você aceitar a palavra de Deus e colocá-la em prática na sua vida, que você vai arrebentar. E tem mais, você vai arrebentar sem precisar de favores de ninguém. Isso que é bom, porque não é bom você arrebentar e depois vem gente e fala assim, eu te ajudei. Não, você não vai ser ajudado por ninguém a não ser pelo próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Foi por isso que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, olha, vocês aguardem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder do Espírito Santo. E então ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e em todo o mundo. E isso aconteceu. Aconteceu exatamente como Jesus falou, prometeu. E hoje não é diferente dos dias anteriores. Não é diferente porque Deus não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que foi ontem, Ele é o mesmo hoje e o será o mesmo amanhã. Mas é preciso que haja gente com a mesma fé. Quando fala com a mesma fé, eu estou falando gente com a mesma disposição que teve Abraão, que teve Isaac, que teve Israel, que teve Davi, que teve Josué, que teve Moisés, que teve todos os profetas, aqueles homens de fé, como também os apóstolos do Senhor Jesus. Eles tiveram disposição para obedecer, tiveram coragem para agir a fé.
Você que me ouve agora, está aí amarrado, preso num leito de dor. Ou você que está talvez num presídio. Você não vê saída, realmente, fisicamente, não tem saída para você a curto prazo. Mas não faz mal, não faz mal. A saída começa dentro de você. A saída da sua vida, a sua liberdade começa aí dentro de você. Quando os seus olhos são abertos e você começa a ver saídas para que você possa sair dessa situação e começar a ser uma nova criatura, viver uma nova criatura. Eu até estou me lembrando agora, o bispo Sérgio estava conversando comigo e falou: bispo, tem um senhor que vem aqui no templo e ele esteve na prisão. E ele era tão bandido, tão mau, tão cruel, tão ruim. Ele era uma pessoa tão mal vista. Ele era uma pessoa tão cruel que quando a polícia pegou, bateu nele a beça. Bateu, mas bateu muito. Bateu muito, mas o sujeito era tão ruim que ele não morreu. E aí, depois de terem batido nele, colocaram-no dentro de um isolamento, na solitária. E lá na solitária, só tinham duas coisas. Um ratinho, um camundongo, que estava sempre lá, e uma Bíblia toda rasgada. E o que ele fez? Ele não tinha nada para fazer, ele começou a ler aquela Bíblia rasgada. E o pouco que ele leu daquela Bíblia foi o suficiente para mudar suas atitudes. Porque depois que ele leu, o que ele fez? Ele dobrou os joelhos e disse: ó Deus, se essa palavra é verdadeira, se o Senhor existe, o Senhor está me vendo aqui agora, e eu quero apelar para Ti, para me tirar dessa situação. Eu já não aguento mais. Eu já apanhei, já sofri muito. Eu estou aqui agora nesse isolamento, que é um inferno, um pedacinho do inferno. Eu não sei o que é exatamente o inferno, mas eu acredito que não seja diferente do que eu estou vivendo aqui. E eu peço que o Senhor me tire dessa situação. Sabe o que aconteceu? Passado algumas semanas, ele saiu dali, daquele isolamento. Passado alguns meses, sabe o que aconteceu? Ele foi solto, recebeu o alvará de soltura. Quando ele saiu da prisão, sabe o que ele fez? Ao invés de voltar e começar a assaltar novamente, roubar e não ter... você sabe, quando o sujeito sai da prisão, ele não tem oportunidade. Quem é que vai acreditar no bandido, no assaltante? Quem é que vai dar emprego para uma pessoa que matou, roubou e fez coisas erradas? Mas ele não precisou disso. Ele, seguindo a luz de Deus, a luz do Espírito de Deus, a luz da palavra que ele leu lá na solitária, ele começou o seu próprio negócio. Começou a fazer negócios com as coisinhas que ele tinha, que ele arranjou. Eu não sei o que foi exatamente. Eu sei que esse senhor hoje é um próspero empresário. Ele vive com a cabeça erguida. Ele pagou a sua culpa, está livre, não tem medo de mais nada. E na dependência do Espírito Santo, ele está arrebentando. Ora, Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte, não escolhe as pessoas que merecem, porque ninguém merece coisa alguma de Deus. Deus escolhe as pessoas que creem na palavra dele. Só isso. Se você crê, você foi escolhido. Se você não crê, você não foi escolhido. É isso aí. Essa é a dura realidade. Se você diz eu creio, então é porque você foi escolhido. O Espírito Santo colocou essa crença dentro de você, essa fé dentro de você. Agora, você tem que agir essa fé. Você tem que usar essa fé. Você tem que ir para frente. Você não pode ficar crendo e parado, sentado, esperando que as coisas aconteçam na sua vida. De jeito nenhum. Você tem que correr atrás.
Você tem que correr atrás, você tem que fazer alguma coisa por você. Por exemplo, hoje, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós temos a corrente da saúde, da cura divina. Ora, quem quer ser curado tem que vir na igreja. Tem que vir na igreja universal. E aí, quando ela vem hoje na igreja, terça-feira, o que acontece? Ela mostrou que tem fé. Ela mostrou que crê na palavra de Jesus. Então, essa fé é suficiente para que quando ela chegue na Igreja Universal, ela seja curada imediatamente. Então, essa é uma fé. Agora, você crê, você está aí me ouvindo, você crê e diz assim, mas Deus não atende também de longe, Ele não está aqui, então Ele vai me curar aqui. Aí, minha amiga, meu amigo, essa crença que você está manifestando não é válida. Então ela não funciona. Tá certo, se você é uma pessoa que está presa num leito de dor e crê, Deus vai aí. Se você é uma pessoa que está detida numa delegacia, se você está preso numa casa de detenção, você não pode sair, mas Deus vai aí. E através dessa oração que nós fazemos aqui sempre pelos presidiários, através da rádio, você é liberto, você é curado, enfim, as coisas acontecem. Mas aqueles que estão livres podem vir, têm fé, mas não querem vir ou estão assim, esperando, aí não acontece nada. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, quem crê vai, quem não crê fica. Quem crê vem, quem não crê não vem. E quem crê recebe. Quem vem recebe porque creu. Então a fé é assim. Se você crê, você age essa fé. É o Espírito Santo que está agindo em você. Se você não crê, você simplesmente não crê, não vai vir. Então não vai acontecer nada. Agora, bem-aventurado aqueles que creem. Quer dizer, aqueles que foram visitados pelo Espírito Santo, que dá a fé. O Espírito Santo empresta a fé, que é o poder dele, para que a gente venha receber aquilo que ele tem prometido na sua palavra. Portanto, minha amiga e meu caro amigo, só depende de você. A fé não chora e não tem emoção. A fé é o seguinte, se você obedece, você alcança. Se você não obedece, não alcança. Quer dizer, não depende de sentimento, não depende, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Não, depende do seguinte, eu vou agir, eu vou obedecer, mesmo que eu não mereça, mas eu creio, eu vou lá. Então, acontece o milagre. E essa é a fé da Igreja Universal do Reino de Deus. Graças a Deus. Uma vida limitada, fora dos padrões da fé, longe da realidade, da promessa que Ele fez a uma raça eleita, filhos de Deus, jamais podem se conformar, não ter um legado da fé pra deixar. A fé não chora, não tem sombra de emoção, suscitos valentes de toda a nação. A força que vem da revolta faz nascer os heróis da fé, poderosos em guerra, sempre estão de pé, obtendo as promessas em a natureza da fé. Derrama o sangue, sacrifício e conquista o que quer. Herdeiros da justiça não se curvam ao chão, escravo em sua própria
Então, verificando, conferindo, constatando, provando a fé, você vai ouvir agora testemunhos de pessoas que experimentaram a fé que o Espírito Santo lhes deu. Elas agiram a fé. Elas não mereciam, como você não merece, como eu não mereço. Nenhum de nós merece coisa alguma de Deus. Mas, quando a gente obedece, a gente se torna merecedor. E foi isso que aconteceu com essas pessoas. Vamos ouvi-las. Seu nome? Fábio. Seu? Alessandra. Como é que era a sua situação antes de chegar na Igreja Universal? Bispo, antes de chegar na Igreja Universal, eu era uma pessoa muito depressiva. Eu era viciado em drogas. Eu era viciado em crack, cocaína, maconha. E eu vivia uma vida muito depressiva. Eu pensava constantemente em me matar, tirar minha vida, porque eu achava que para mim não tinha jeito. Eu praticava furtos, eu roubava, eu traficava, mas nada disso preenchia a minha vida. Foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu comecei a ouvir tudo que era ensinado no altar. Eu comecei a pôr em prática tudo que o homem de Deus em cima do altar falava. Eu fui obedecendo e Deus começou a transformar a minha vida. Deus começou a mudar a minha vida econômica. Eu cheguei ganhando um salário mínimo. E ali eu fazendo meus votos, fazendo os meus sacrifícios, Deus começou a transformar a minha vida. Eu fui crescendo. E ali eu conheci a minha esposa. Nós nos casamos. E ali Deus começou a abençoar ainda mais. Eu cheguei a um ponto, bispo, para quem ganhava um salário mínimo, meu salário eu ganhava 60, 70 mil reais por mês. Eu trocava de carro a cada 6 meses. Cada 6 meses eu trocava de carro. Eu esbanjava dinheiro. Eu tinha uma condição econômica, cheguei a ter uma condição econômica muito grande. Só que o que acontece? Quando eu cheguei num patamar aonde eu estava bem, aonde eu percebi que eu não precisava de mais nada, então quando chegava a campanha de Israel, eu vinha aquele pensamento: você não precisa mais fazer, você já tem tudo, você vai querer mais o quê? Então eu pegava o envelope. Por que eu pegava o envelope? Porque todo mundo me conhecia, e se eu não pegasse o envelope, todo mundo ia pensar: pô, o Fábio está ficando de fora da fogueira santa. Então eu pegava o envelope com um valor razoavelmente alto, só que quando chegava no dia de cumprir, ou eu dava um cheque sem fundo, ou eu colocava o envelope vazio. Então foi assim que eu comecei a pensar. Eu comecei a desprezar o altar. Eu comecei a não ouvir o que mais saía do altar. E a minha vida começou a um declínio. Eu comecei a declinar. E eu comecei a tocar no dízimo. Eu tirava o dízimo quando eu queria. Quando eu achava que tinha que dar o dízimo, quando o valor era muito alto, eu não dava o dízimo. Quando o valor era razoavelmente, aí eu dava. E assim foi a minha vida, bispo. Eu acertei no altar no começo. Só que a minha vida, o meu caráter, a minha personalidade, ela nunca mudou. Eu era um Jacó da vida. Então o que aconteceu? Com tudo isso, eu comecei a atrair a minha esposa. Mesmo dentro da igreja, eu comecei a atraí-la. Eu voltei a usar droga. Eu voltei para o tráfico. Eu fui preso. Eu virei mendigo. Só ter uma ideia, eu virei mendigo. Eu morava num apartamento muito bom. E eu passei a morar debaixo do viaduto. Foi assim que aconteceu comigo, bispo. Você nesse período continuou na fé? Continuei na fé, bispo. Vendo o declínio dele, como o senhor falou, ele subiu, né? E aí ele começou a descer. E eu via que ele estava indo no caminho errado. Eu tentava ajudá-lo, tentava orientar. Eu também tentei. O senhor tentou. Quantas vezes o senhor falava para ele: Fábio, como que você está? Ele falou assim: não estou bem não, mas dentro de você, como que você está? Ele falou: não, estou bem. Então ele aparentava bem. Ele já não via o altar como algo santo, algo que mudou a nossa vida no começo. Ele já não via mais isso. Depois você continuou sacrificando. O que aconteceu?
E aí, assim, eu continuei fazendo os meus votos. Mas até que um dia, quando eu também não aguentava mais, eu falava, meu Deus, tem que haver uma transformação. E eu falei, é tudo ou nada. Foi numa fogueira santa final de ano também. Falei, até dezembro, meu Deus, tem que acontecer alguma coisa. Catei tudo que eu tinha, coloquei no altar, falei, meu Deus, é tudo ou nada. Ou o Senhor muda a minha história, ou então eu acabo aqui com tudo. Porque alguma coisa tem que acontecer. Eu falei para ela assim, você não vai dar dinheiro nessa igreja. Você, rapaz. Eu falei, você não vai dar dinheiro nessa igreja. Você não vai dar dinheiro para esses pastores. Você não vai. Você está proibida. E mesmo assim, ela fez o sacrifício dela. E eu lembro como se fosse hoje uma palavra que o Senhor disse no altar. 1000 palavras não mudam a vida de quem não quer mudar, mas uma palavra muda a vida daquele que realmente quer mudar. Então, quando eu ouvi isso, depois que ela fez o sacrifício, eu falei, não, eu tenho que mudar. E eu cheguei para ela, falei assim, ó, eu quero mudar, eu quero uma chance e eu vou lutar por isso. Foi quando eu retornei de novo, eu tinha sido preso, eu fui condenado a 16 anos de prisão. E lá dentro da cadeia, quando eu estava preso, ela estava aqui fora, fazendo os votos dela. Lá dentro eu fui tocado e eu fiz um voto com Deus. Quando eu sair daqui, a minha vida vai ser para te servir no altar. E foi isso que aconteceu. Quando eu saí, eu vim para o altar e estou até hoje. Hoje a nossa vida está transformada. Hoje o nosso casamento está restaurado. Hoje a gente mora bem. Hoje a nossa empresa hoje está prosperando. Deus está abençoando. E tudo isso graças ao altar. Antes eu não via o caráter de Deus nele. Hoje eu vejo, através, não é de palavras, bispo, eu vejo atitudes. Hoje ele é um homem mais calmo, dá para você ver a serenidade nas palavras dele. O caráter dele mudou. Como pai, como marido. O meu casamento hoje é muito melhor do que antes. Parabéns, Deus abençoe. Meu nome é Marinês. O meu nome é Nivaldo e devido à miséria eu quase me matei. Trabalhava para uma grande empresa no Brasil e eu era destaque a nível nacional do trabalho que eu desenvolvia em Salvador. E em 94, diante de um plano econômico lançado pelo governo, esse plano fez com que a empresa que eu trabalhava, ela viesse a abrir falência. E com essa falência da empresa, eu, por ser um dos grandes representantes dela na Bahia, eu passei a acumular dívidas, eu passei a acumular problemas trabalhistas, eu passei a acumular situações difíceis, muito difíceis, que não tinha como solucionar. E diante de toda essa minha situação, eu terminei por levando isso para casa, porque eu tinha uma companheira na época, e o pior de tudo é que a empresa que eu tinha era no nome dessa minha companheira. Os problemas foram tão grandes, que eu acho que ela não suportou tantas cobranças, tantas perseguições, e ela veio a falecer de forma muito súbita. Ela faleceu vítima de um aneurisma cerebral. E após a morte dela, para mim o mundo tinha acabado, porque eu não tinha mais o trabalho, eu não tinha a empresa, eu só tinha as dívidas, eu não tinha mais a esposa com quem conversar, com quem tentar a solução dos problemas. Eu também já tive muitos problemas. Eu vim de uma família pobre, nós vivíamos do básico praticamente, né? E quando eu conheci Nivaldo, eu presenciei todo esse sofrimento que ele vivenciou. Foi praticamente anos depois, né, de tudo que ele já estava passando. E a situação, de fato, era muito calamitosa, né? Ele estava derrotado. Eu pensei e tentei, na verdade, o suicídio. Por volta de 2h30 da manhã, eu abri a janela do meu quarto no 12º andar e realmente subi na cama e abri a janela para fazer o pulo. E no momento em que eu subi na cama, sem querer, eu terminei pisando no controle remoto da televisão e ligou a TV. E quando ligou a TV, tinha um pastor do outro lado pregando. É como se ele tivesse recebido uma carta contando toda a minha história.
E tudo que ele falava era o que eu estava passando naquele momento, era todo aquele meu sofrimento, eram as dívidas, as cobranças, as perseguições, tudo que o pastor falava é como se ele estivesse lendo a história da minha vida. Quando eu cheguei na igreja, comecei a chorar, eu me dirigi a esse homem, eu me abracei com ele, eu acho que ele não entendia o porquê que eu estava daquele jeito, mas eu me abracei com ele chorando. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Eu passei a exercitar a fé, eu passei a entender o propósito de agir a fé. Então, a partir daí, né, da minha convivência, a partir das minhas experiências, eu recebi o espírito da fé. E foi a partir desse espírito que eu encontrei dentro de mim a visão, eu encontrei a esperança, eu encontrei forças, eu encontrei a vontade de vencer, eu comecei a lutar por uma vida melhor como eu nunca tinha imaginado que eu pudesse ver. Veio o momento do meu grande desafio. Veio a fogueira santa. E foi numa dessas fogueiras santas que eu fiz a loucura da fé. Eu pratiquei a loucura da fé. Eu fiz algo que qualquer pessoa no seu estado normal me chamaria de louco. Mas foi ali que eu vi a minha grande oportunidade. Foi ali que eu me lancei, foi ali que eu me transformei e comecei a história da minha vida. Foi a partir do altar, foi a partir da fogueira santa que eu vi a Deus. Deus começou a se materializar, Deus começou a se mostrar na minha vida. O Deus poderoso, o Deus grandioso, o Deus que transforma, o Deus que faz o impossível. E esse Deus apareceu na minha vida. Esse Deus tremendo e maravilhoso me deu a esposa maravilhosa que eu tenho hoje, constituiu a minha família que eu não tinha. Eu também recebi o espírito da fé e me lancei em diversas oportunidades e em vários sacrifícios. E juntamente com o Nivaldo, nós tivemos grandes conquistas. Nós moramos numa casa maravilhosa e, mais importante que isso, nós temos um lar harmonioso, nós temos uma família completa, nós temos amor, paz, tranquilidade, nós vivemos em completa união. Encontrei Nivaldo num período tão triste da vida dele e hoje eu vejo ele um homem vencedor. Eu que cheguei na Igreja Universal andando de sapato furado, hoje nós possuímos 4 ou 5 carros, nós somos proprietários de lanchas, nós temos casa na praia, nas 2 melhores praias que existem hoje na Bahia, que é Itaparica e Ponta de Areia. Nós temos casas maravilhosas, nós moramos na casa dos nossos sonhos, num dos melhores bairros que existe hoje na capital de Salvador, e foi assim que Deus transformou as nossas vidas. O maior patrimônio que eu tenho hoje é o Espírito de Deus, esse Espírito que renova, que transforma, que traz à existência as coisas que não existem. É um lugar do encontro com Deus, para quem quer se encontrar. De segunda a sexta-feira, por esta emissora, às 23h45, participe da oração da meia-noite, direto do Pico do Jaraguá. Meu nome é Márcio Silva e eu tenho 20 anos servindo a Deus. Antes de conhecer a fé, antes de conhecer a Deus na Igreja Universal do Reino de Deus, esses problemas na minha juventude começou com uma perda muito importante na família, que foi a morte do meu pai. Meu pai foi assassinado. Então, a minha mãe, ela passou a assumir o papel de pai e o papel de mãe. E eu e meu irmão, a gente começou a se envolver com drogas.
comecei a beber, começamos a fumar, começamos a usar maconha. Na adolescência a gente conheceu a cocaína, passamos a portar armas de fogo, armas brancas, fomos presos, sofremos na cadeia, a gente sofreu torturas, na época eu e meu irmão, e eu cheguei na igreja um caco, cheguei na igreja totalmente destruído. A minha mãe, desesperada, chegou até a Igreja Universal. Ela fazia sempre o convite para os filhos: vamos na igreja, a sua vida vai mudar, a minha mudou, a de vocês também pode mudar. Mas eu não queria saber nada de igreja porque eu não acreditava em Deus. Deus para mim era um mito, era uma palavra, não mais. E um dia ela disse assim: filho, você vai vender um objeto para mim e vai trazer a importância desse objeto vendido. Eu pensando que o dinheiro seria para mim, para alimentar os meus vícios, para alimentar o vício das drogas que eu consumia, eu fui vender. Cheguei, entreguei a importância financeira do objeto vendido para ela. Ela disse: agora eu vou lá na igreja. Eu perguntei: o que a senhora vai fazer com o dinheiro? Ela disse: eu vou colocar no altar da igreja, eu vou sacrificar para Deus, eu vou colocar para Deus. Eu disse: olha mãe, se a senhora for colocar esse dinheiro lá, eu vou roubar a sua igreja. Eu vou roubar a sua igreja, eu vou lá roubar. E ela disse: não, você não vai não. A sua vida vai mudar, você vai ver. Ela foi para a igreja, eu peguei a arma e fui para a igreja. Chegando lá, ela, no momento da entrega do voto, que o pastor pediu para as pessoas entregar aquele voto, aquele propósito da oferta, ela foi a primeira a se levantar em direção ao altar para colocar. Eu peguei a arma que eu havia levado para a igreja para efetuar o assalto e fiquei duro, fiquei paralisado. Eu não conseguia me mover, eu não conseguia andar. E daquele dia em diante, eu voltei para o lugar, me lembro que eu voltei para o lugar e guardei a arma, e no momento específico da reunião, o pastor chamou aqueles que estavam cansados de sofrer e que queriam entregar o resto de vida a Deus. E eu disse: é a minha oportunidade, eu vou lá. Eu vivi um resto de vida mesmo. Então o pastor disse: quem quer entregar seu resto de vida? E eu levantei a mão e fui na direção do altar. O pastor fez a oração por mim, me libertou. Eu passei a ter paz, comecei a fazer as correntes de libertação, comecei a buscar o Espírito Santo nas quartas-feiras, os domingos sagrados para mim. Hoje eu sou casado, sou feliz. Hoje a minha vida é um sacrifício para o altar. Assim como Deus, ele mudou a vida de Jacó para Israel, Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha história. Senhor, justiça para aqueles que têm fome, para aqueles que têm sede, que só entram nos palácios para varrer o chão. Senhor, justiça para quem serve a realeza e não tem lugar à mesa, cata restos para comer como se fosse um cão. Justiça contra tanto mal que é feito, contra tanto preconceito, tanta falta de Jesus no coração. Justiça contra o ódio e violência, contra tanta indiferença, com a dor de um irmão. Vem, Senhor, a última esperança de quem sofre é o teu amor. Vem, Senhor, julga a nossa causa e acaba com essa dor. Vem, Senhor, teu povo te suplica, não aguenta mais. Vem, Senhor,
espada e traz a nossa paz. 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 A consciência do dízimo parte do princípio de que tudo que na terra há foi criado por Deus. A natureza, os animais, a inteligência do homem, tudo criado com detalhes e perfeição. Todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus colhe os bons frutos da obediência. E os ensinamentos com respeito às primícias, o dízimo, vão muito além de conquistas materiais e financeiras. Devolver as primícias nos ensina a ter relacionamento com Deus. Ser fiel nos dízimos ensina a ter santidade, reverência e temor para com o Criador. E o principal, ter comunhão com o Espírito Santo. Prove, pratique, fundamente a sua vida na obediência da palavra de Deus e passe a colher os frutos de ser um dizimista. Oi, Bispo Macedo, meu nome é David. Eu queria agradecer pelo livro O Perfeito Sacrifício, porque o Senhor nos ensina que não devemos simplesmente sacrificar materialmente, mas sacrificar nossa vida diariamente. Então, com isso, eu aprendi que a nossa vida sacrificada diante de Deus, a gente consegue obter muito mais respostas ainda. Então, eu indico esse livro para quem quer sacrificar sua vida e obter respostas de Deus. Por isso eu agradeço por esse livro que me ajudou bastante e eu creio que ajudará muitas outras pessoas que estão necessitadas. O livro O Perfeito Sacrifício, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. Ou adquira agora, com rapidez e segurança, para entrega em sua casa, através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Ninguém pode se considerar bem-sucedido se sua vida é baseada em coisas e pessoas. Não adianta conquistar se não estabelecer e crescer. Pergunte para si: eu sou bem-sucedido em tudo? Eu tenho conquistado e estabelecido? Você pode ser aleijado, pode ser feio, pode ser o que for, mas se você colocar a sua alma no altar, você vai arrebentar, porque Deus não vai fazer nada pequeno na sua vida. Todo aquele que recebe o Espírito da fé, recebe a coragem e a visão para vencer e estabelecer em todas as áreas da vida, principalmente a vida espiritual. E se é isso que você deseja, o Bispo Macedo realizará uma reunião especial para que você seja revestido com o Espírito da fé. Quarta-feira, às 8 da noite, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Meu nome é Vanessa, e antes de eu receber o Espírito da fé, eu tinha uma vida totalmente diferente da que eu tenho hoje. Uma vida limitada, eu vivia uma vida sentimental, fracassada, eu era totalmente infeliz na minha vida sentimental. Eu buscava ser feliz, mas eu não conseguia. Então eu tinha um trauma na minha vida sentimental, né? Eu tentei essa felicidade, mas eu não encontrei. E financeiramente também, eu era dependente dos meus pais, né? Eu estava desempregada, eu tentava um trabalho
mas também não conseguia. As portas estavam todas fechadas na minha vida. E então minha vida, ela estava dessa forma, né? Ela não caminhava em nenhuma área, nem na vida sentimental e nem na vida financeira, né? Eu queria ser bem-sucedida, mas eu não conseguia. Eu tinha sonhos para minha vida financeira. Eu queria ser uma mulher de sucesso, eu queria ter uma independência financeira, mas eu não sabia como, né? Eu tinha uma vida presa, uma vida ali, né, com as portas fechadas. Eu tentava de um lado, mas eu não conseguia. Eu ia para o outro lado, mas não conseguia, né? E, consequentemente, vida sentimental também, né? Totalmente infeliz. E eu tinha um sonho de ser feliz na minha vida sentimental, assim como toda mulher, né? Então, eu tinha sonho de me casar, sonho de ter uma família, eu tinha um sonho de amar e ser amada, mas eu não conseguia. Então eu tive alguns relacionamentos, todos não deram certo. Eu namorei durante um tempo, 1 ano, 2 anos, mas todos acabavam, não iam para frente. E eu vi os meus sonhos assim indo por água abaixo. Foi quando eu conheci a Igreja Universal e ali eu entendi que eu precisava, para ser feliz, desse espírito da fé, do Espírito Santo habitando dentro de mim. E mudando principalmente o meu interior, mudando a Vanessa de dentro para fora. Aí eu ia conseguir essa vida bem-sucedida. E depois que eu recebi o Espírito da fé, os meus sonhos eles se tornaram realidade. Hoje eu tenho essa vida bem-sucedida. Né? Hoje eu tenho um casamento feliz. Hoje eu amo e sou amada. Né? O meu casamento é um casamento dos sonhos. É um marido assim muito especial que eu consegui através dessa fé. Né? Hoje eu sou bem-sucedida financeiramente também. Hoje eu tenho meu próprio negócio, eu tenho um spa e uma esmalteria bem-sucedida. Né? Hoje eu tenho uma vida estável, né? Aquilo que eu sempre sonhei, hoje eu conquistei. E o Espírito Santo, ele me deu essa condição de cuidar de uma família, de cuidar do marido, de ter um lar abençoado, de ser uma empresária também bem-sucedida, que sabe cuidar da empresa. Então, tudo isso foi através do Espírito Santo, porque sozinha eu não ia conseguir. Né? O Espírito Santo, ele me capacitou. Né? Hoje, ele me ensinou a ser essa esposa, a ser essa empresária de sucesso. Então, tudo isso veio através do Espírito da fé. Meu nome é Isabel, e antes de eu receber o Espírito da fé, eu era uma pessoa fracassada. Pensava em morrer constantemente. Teve uma época que eu até tentei o suicídio, porque eu andava pela rua, eu nem olhava para os lados. Eu simplesmente atravessava a rua, era uma pessoa que vivia desnorteada, com tantos problemas em casa, com tantos problemas na vida sentimental e principalmente no meu interior. Esse vazio, essa angústia que eu sentia que era constante, era algo que não passava. Minha vida financeira eu era um fracasso, né? Até porque eu já vinha de uma família onde a gente passava por muitas necessidades. Então, quando criança, eu cheguei a passar fome. Na minha casa a gente não tinha o que comer muitas das vezes, porque eu tinha uns pais que eles brigavam muito, acabaram se separando, então a gente chegou a passar necessidade. Cheguei a catar papelão na rua, até mesmo para poder trazer para dentro de casa um pão para os meus irmãos, que eram menor do que eu. Então a gente até passei por essa situação de ter que catar as coisas na rua para vender no ferro velho, para ter alguma coisa para dentro de casa. Mas eu fui crescendo, né? E aí com isso eu consegui um emprego, fui trabalhar. Mas mesmo tendo esse emprego, a gente ainda não tinha uma vida estabilizada. Era uma vida de fracasso, onde o que eu ganhava nesse emprego era basicamente para comprar as coisas para dentro de casa. Então eu não tinha como me vestir bem, não tinha como passear, era uma coisa assim que não acontecia, era um passeio. Né? Então era coisa rara dentro da minha casa. Mesmo eu estando trabalhando, a nossa vida não caminhava. Era uma vida amarrada, era uma vida de miséria mesmo, né? De fracassos, de ter que pagar aluguel, de ter meses que não dava para pagar aluguel, ou então pagava aluguel, não tinha como comprar comida. E nessa condição de família, por eu ver os meus pais que brigavam muito dentro de casa, que tinha muitas brigas, uma vez o meu pai até pegou uma faca para tentar matar a minha mãe. Então era uma situação que eu via, que eu falava, como que eu ia ser feliz na minha vida sentimental? Né? Devido a toda essa situação, eu passei até mesmo a desacreditar do casamento. E quando eu cheguei na Igreja Universal, eu encontrei a porta
a porta que ia me fazer ser bem-sucedida. Foi quando eu encontrei esse espírito da fé que me falaram. O Espírito Santo, o Espírito que pode mudar tudo. Então foi quando eu comecei a buscar esse Espírito da fé. E quando eu tive esse encontro com o Espírito da fé, a minha vida se transformou. Tudo mudou, né? Primeiro o meu interior, que eu deixei de ter o desejo de suicídio, aquela tristeza, aquela angústia saiu, tudo mudou, aquela dor de cabeça que eu sentia constantemente. Então o meu interior houve uma mudança. Eu encontrei o meu esposo, né? Hoje eu estou casada, hoje eu sou feliz, aquela mente que eu tinha de que homem nenhum prestava, o Espírito Santo tirou de dentro de mim, né? Hoje eu tenho o meu esposo, sou feliz no meu casamento. A minha vida financeira, que era um fracasso, que eu não tinha condições de nada, hoje Deus ele transformou a minha vida financeira. Hoje eu tenho a minha empresa, hoje eu tenho 2 colégios, tenho o meu apartamento, tenho casa, tenho carro. Deus ele transformou completamente a minha vida financeira. Hoje eu sou bem-sucedida. Meus irmãos que eram doentes, meu irmão está curado também. Meu outro irmão que era viciado, hoje também ele não está mais no vício. Então Deus ele foi transformando paulatinamente a minha vida. E foi o Espírito da fé que me deu essa condição de hoje ser esposa, né? Uma boa esposa. Porque hoje, graças a Deus, eu e meu marido, nós somos felizes. Nós viajamos juntos, trabalhamos juntos 24 horas. Me deu condições de ser uma empresária, de ter 2 escolas. Quando que eu teria essa condição? Nunca, porque eu catava papelão na rua. Eu tinha desejo de ter um alimento dentro de casa e não tinha. Então, o Espírito da fé que me deu essa condição de hoje ter essas 2 escolas, de hoje ter o meu carro, de hoje ter a minha casa, de não pagar aluguel, porque a gente vivia pagando aluguel. Então, quer dizer, o Espírito da fé me proporcionou tudo isso. E depois que eu recebi o Espírito da fé, aí eu me tornei uma pessoa bem-sucedida. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Bem, você, amiga e amigo ouvinte, ouviu o poder de Deus, ouviu a palavra de Deus, ouviu os testemunhos que provam, que comprovam, que testificam que a palavra de Deus é a mesma, que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Você já viu. Agora, basta você tomar atitude. Se você não tomar atitude, é porque você não creu. E quem toma atitude é porque crê. É porque crê. Essa é a realidade. Hoje, o dia inteiro, as portas da Igreja Universal do Reino de Deus estão abertas para os que creem. Quem crê vai vir. E nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta fé, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Senhor Jesus, Tu és a minha adoração. A minha vida está todinha em Tuas mãos. Por isso eu digo nesse canto que eu Te adoro tanto, e que Tu és para mim a luz do meu viver. Pois Tu me tiraste de um profundo abismo, onde por minha culpa eu fui cair. Então clamei por Teu poder, ó Jesus Cristo. Gritei, Senhor Jesus, livra-me disto, arranca-me do abismo em que eu caí. E então notei
das trevas para a luz. Senhor Jesus, Tu és a minha adoração. A minha vida está todinha em Tuas mãos. Por isso eu digo nesse canto que eu Te adoro tanto e que Tu és para mim a luz do meu viver. Pois Tu me tiraste de um profundo abismo, onde por minha culpa eu fui cair. Então clamei por Teu poder, ó Jesus Cristo. Gritei, Senhor Jesus, livra-me disto, arranca-me do abismo em que eu caí.